Olá! Até 30 de julho, apaixonados por literatura do mundo todo estarão atentos ao que acontece em Paraty, na Costa Verde, uma região entre os litorais sul do estado do Rio e norte do estado de São Paulo. O lugar tem paisagens incríveis, mas as atenções estarão voltadas para as tendas da Flip. A Festa Literária Internacional de Paraty chegou à 15ª edição, homenageando o jornalista e escritor Lima Barreto, que morreu em 1922 antes de ter o seu valor literário plenamente reconhecido. O evento também tem a missão de anunciar novidades e atrair mais pessoas para o universo das letras, das palavras. Sobre a Flip e ações de incentivo à leitura, eu converso agora com Felipe Botelho Correia, que é escritor. Converso também com a Bernadette Passos, que é gestora cultural. Tudo bem com vocês? Obrigada por virem ao Conexão. A gente que agradece. Conta pra gente, Bernadette, você mora em Paraty. Sim. É realmente uma festa quando essa época do ano se aproxima? Com certeza. A festa literária, ela envolve a cidade toda. Todos estão envolvidos ou trabalhando ou interagindo mesmo, né? Ou se organizando para participar das mesas, assisti-las. Então, é o maior evento de Paraty, né? Envolve muito. O Felipe é professor da Universidade King's College em Londres. Conta pra gente como é voltar ao Brasil para participar da Flip, né? Participar como escritor desse evento que já se consolidou aí nas rodas da literatura. Claro, eu venho para participar a convite da curadoria para uma das mesas da tenda principal, que chama Arqueologia de um Autor, qual eu vou trabalhar junto com a Beatriz Rezende e o Edmilson, sobre essa ideia do Lima Barreto, o que ele significa para o nosso cânone da literatura, o que ele significa para a nossa história da literatura e o que significa essas novas revisões que vêm sendo feitas do trabalho dele. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, vou falar sobre alguns dos meus livros que foram publicados recentemente, inclusive trazendo alguns inéditos. E é a sua primeira vez na Flip como escritor? Exatamente, eu sou professor e escritor, em geral trabalhando mais na área de pesquisa, então é a minha primeira vez na Flip, apesar de ter vindo algumas vezes como ouvinte, né, como espectador, agora eu vou estar participando pela primeira vez de uma tenda e direto na tenda principal. Isso profissionalmente para você é positivo, eu acredito? Claro, porque dá uma divulgação para o trabalho, né? Às vezes o trabalho fica muito concentrado dentro da universidade e o público mais do Brasil inteiro não consegue ter acesso ou simplesmente não sabe que aquilo é feito, né? Então, é um trabalho, em geral, de pesquisa muito árduo, às vezes dura muito tempo. Para escrever um livro não é 6 meses, às vezes dura anos e anos. E esse é o momento de divulgação do livro. Então, é super importante poder ter esse espaço e um tipo de festa literária como essa. E eu acredito, Bernadette, que o público também espera com muita alegria e recebe com alegria a presença, né, dos escritores. Com certeza. É uma experiência única, tá próxima de tantos escritores famosos que vêm de vários países e mesmo os nossos, né, que nem sempre estão lá com a gente, né, em Paraty, uma cidade pequenininha, no litoral sul do Rio de Janeiro. E quando a Flip chega com essas estrelas mesmo da literatura, para a gente é muito importante. E eu acho que o que mais provoca também é o incentivo à leitura, né, para as crianças e para os jovens. Hoje a gente está na organização, né, do Cineclube Futura, o qual a nossa estrela maior são os jovens que estão envolvidos. Pois é, vou aproveitar que você falou isso e trazer o recado direitinho. O Canal Futura está na Flip mesmo e fazendo o que mais gosta, que é a mobilização social. Pelo 2º ano consecutivo, nós montamos o Cineclube Futura na Casa da Música, que é um espaço de educação musical integrado à Casa da Cultura de Paraty. Todos estão convidadíssimos para participar de rodas de conversa, assistir documentários e se informar sobre o Fórum Juventudes. Essa atividade, aliás, vai marcar o pré-lançamento do projeto Maleta Futura Juventudes, que propõe fortalecer o protagonismo juvenil. Bernadette, você acompanhou, né, toda a produção do Cineclube. De que maneira essas atividades estão integradas? A exibição dos filmes com as rodas de conversa, por exemplo.
Eu acho que o mais legal, né, no processo aí, e que a produção do Canal Futura deu todo o apoio, foi que os jovens estão envolvidos, desde a escolha também dos participantes nas rodas de conversa, e estão fazendo as coberturas, né? Então, quando a maleta estiver acontecendo, né, que vai ser na quinta-feira, a gente está já bem azeitado, né, e já está trabalhando já há alguns dias, como já recebendo várias pessoas. Então, é o público de Paraty convidados para rodas também de conversa de comunidades tradicionais e são temas muito instigantes, né, Eliane, que foram escolhidos ali pela curadoria. Gênero, etnia, Sim. A própria cultura. Bem provocantes, o debate vai ser muito bom, muito rico, está sendo já muito rico, né? E eu acho que o mais legal de ver tudo isso é que o jovem está participando, né? Não como ouvinte, mas sim como protagonista também, né? No Canal Futura, ali no nosso Cineclube. Isso é muito bom, não é? Para a gente formar novos leitores, por exemplo. Exatamente, isso a gente precisa muito. Inclusive, nos trabalhos que eu falo sobre Lima Barreto, ele já era um grande incentivador da leitura naquela época, né? Trabalhando muito com revistas, já estava muito preocupado com essas questões. E vendo elas se desenvolverem para o mundo de hoje, para o mundo atual, é super importante. Olha, entre os filmes que estão programados para exibição no Cineclube, tem filmes que você acompanhou, inclusive, pode acompanhar na programação do Canal Futura, Noia, Arrasamanques e Sertão Resistente. Você, de que maneira diria que eles vão bombar na mesa de rodas de conversa? Porque, assim, vai ter sempre um jovem comandando essas rodas. Como é que vai ser? O jovem assiste o filme e depois leva aquela temática para, enfim, dar a sua opinião sobre a temática. Tem até mediador jovem. Uau! Né? É muito legal. Vai ser animado. Sim, eu acho assim, a grande provocação, né, desses filmes, desses curtas, né, e com temas tão instigantes, como eu falei, mas, assim, tem até assuntos que também está levando para um debate, como Noia, né, de que forma você trata um problema tão sério, né, das drogas, se é realmente de uma forma ostensiva ou se é de um trabalho mais social e de saúde, né? Então, eu acho que levando o jovem também para esse questionamento é super importante, e para nós todos, né? Porque a sociedade ela está bem complexa e a nossa relação com esses filmes agora está sendo assim, cada dia não consegue parar a roda, né? Tem que parar porque vem outra sessão. Mas é muito legal, a gente está muito feliz. Tá legal. Olha, já é um bom momento, então, para a gente chamar uma outra convidada para essa conversa, é a Josélia Aguiar, curadora da Flip. Tudo bem, Josélia? Olá, é uma alegria conversar com vocês. Olá. É um prazer nosso receber você. De que maneira, né? Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, seja em relação à política, comportamento, de que maneira é bom trazer isso para a Flip, né? Associar tudo isso à literatura. Esse ano a Flip ela conseguiu uma paridade de autores, no sentido de que a gente tem 24 mulheres e 22 homens, né? Quer dizer, são números equilibrados. Então, temos uma pluralidade de vozes, né? Mais mulheres falando de literatura, e temos também 30% de autores negros, né? Integrados nas conversas sobre os mais variados assuntos. Então, creio que essa é uma primeira contribuição, né? De ter essa diversidade de autores, de pontos de vista, de subjetividades. As mesas, o Lima Barreto nos possibilitou abrir mesas com muitas questões atuais, porque é incrível como você lê os textos do Lima Barreto e tem a sensação de que ele está morando agora no Brasil, e mesmo comentários que ele faz da Primeira Guerra Mundial parecem falar do contexto geopolítico internacional, o que ele fala sobre a corrupção, o que ele fala sobre mesmo a violência contra as mulheres, né? É muito surpreendente como naquele momento ele, enfim, com as limitações da época, quer dizer, ele não se pode nunca dizer que ele era um feminista, né? Mas ele está muito preocupado com a violência contra as mulheres. Então, é um autor que nos permitiu formar mesas com temas muito atuais, né?
mesmo na literatura, uma discussão que se tinha se a obra do Lima Barreto era muito ligada à própria memória, à própria experiência dele como autor negro. Mesmo isso hoje pode ser repensado, porque na literatura está muito em voga o que se chama de autoficção, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma mesa que vai falar o que é recriar a própria história, né? Quer dizer, o que é a autoficção e o quanto a gente pode reavaliar a contribuição do Lima Barreto também a partir daí. Pois é, você falou da participação, né, de 30% dessa participação é de autores negros. Eu achei isso muito interessante. A gente sempre espera ver, né, esses produtores de cultura também presentes e vai ser muito bacana ver esses nomes presentes na Flip. Você, inclusive, a gente vai ter na mesa, na sessão de abertura, falando sobre Lima Barreto também, a Lilia Schwartz, né, autora também de uma outra biografia sobre Lima Barreto, e vai ter o Lázaro Ramos, né, que também traz um livro falando sobre a cor da pele. Racial, sim. A abertura ela é preparada, elaborada, concebida pela Lilia Schwartz, que acabou de publicar uma nova biografia do Lima Barreto, a primeira biografia em meio século, né? O que é muito interessante também, uma forma de você trazer de volta um autor, um personagem da história, por meio de uma biografia e apresentá-lo a novos leitores. Essa abertura ela tem o Lázaro Ramos lendo os textos do Lima Barreto. Então, como que ele representa o Lima Barreto naquele momento, com a direção de cena do Felipe Rich. Aí o Lázaro Ramos ele volta numa das mesas que a gente vai ter na manhã da sexta-feira. É uma mesa do território Flip, como a gente está chamando, que são discussões mais relacionadas à cidade, à convivência, no auditório da praça. E aí ele divide essa mesa sobre esse livro dele, que é um livro da experiência dele como autor negro, com uma jornalista portuguesa, a Joana Gorjão Henriques, e que fez um trabalho interessantíssimo, visitando ex-colônias de Portugal, na África, né, e como que foi, na verdade, esse racismo à portuguesa, né? Que muito se pensa que os portugueses teriam sido mais brandos, né, em comparação a outros colonizadores, e, na verdade, foi apenas uma forma de racismo diferente, mas não menos dura e que ainda precisa ser muito repensada, retrabalhada para a gente resolver as questões atuais nossas, né? Então, de novo, o Lima Barreto, com essa observação do Brasil daquele começo do século XX, eles nos servem perfeitamente para pensar o Brasil de hoje. Bom, a gente vai ter a presença também da Pilar Del Rio, que foi esposa de Saramago, né? Bem interessante. Ela também vai falar sobre feminismo, no caso. Não, na verdade, não é bem... A Pilar, ela tem uma fala muito feminista, muito conhecida, e ela vai contar como é que é a experiência de ter uma instituição, quer dizer, ela está à frente da instituição, que promove, na verdade, a literatura em língua portuguesa, que a língua portuguesa, ela é, na verdade, uma língua periférica, aí, vamos dizer, pensando em termos geopolíticos, né? E ela vai contar histórias dela, né, nesse projeto. Ela prefere ser chamada, por exemplo, de presidenta, né? Ela não gosta da palavra presidente, ela costuma corrigir quando se referem a ela como presidente, e ela também costuma reclamar de se referir a ela como a mulher ou a viúva do Saramago. É interessante, ela faz algumas observações sobre isso. Ela quer ser reconhecida como uma jornalista, né, pela Del Rio. E ela tem esses insights, ela tem falas muito interessantes que repercutem muito na internet. Foi impressionante ver como que, quando a gente anunciou o nome dela, como que a internet ficou absolutamente empolvorosa, muita gente querendo assistir, porque ela é muito interessante, uma figura feminina muito forte, e divertida também, com sua rapidez de raciocínio, né, com suas tiradas. Essa mesa ela teria Niede Guidon fazendo par com ela, a grande arqueóloga do Brasil, mas por motivos de saúde a arqueóloga não vai estar presente, é uma pena. Então a Pilar ela vai ficar só contando essas histórias dela, e a gente espera também que com esse tempo a mais ela conte histórias e bastidores da vida cultural literária ao lado do Saramago. Eles, enfim,
conviveram com jornalistas, com artistas, com outros escritores, e tem muita história interessante, tanto engraçada quanto triste. Vai ser, eu acho que, um grande momento da Flip também, no sábado. Ok. Na terça-feira. Josélia, você falou aí de vários convidados nessas rodas, nesses encontros com o público, no evento principal. Agora, a Flip também tem a sua programação paralela, né? Sim, a Flip, na verdade, é enorme, né? Tem essa programação principal, que acontece no auditório da Matriz, e tem transmissão pelo telão, e esse telão ele fica no lugar com 700 lugares gratuitos, e também de qualquer ponto da praça as pessoas podem assistir. Pela manhã existe esse território Flip e a Flipinha, com várias mesas relacionadas à literatura infantil. Existe uma programação imensa educativa, que envolve cortejos literários, que envolve debates, mesas. Tem a programação da Flip Zona, que é com a Fundação Roberto Marinho. Para os jovens, né? Isso, para jovens. Tem a programação da Casa de Cultura, como você bem comentou aí, que tá incrível. Eu acho que é uma Flip que, apesar do momento do país, as pessoas estarem com dificuldades de viajar, de gastar, vai ser uma Flip com muita vida, eu acho, com muita gente animada para ir, e essas programações paralelas, né? Tá ótimo, muita coisa acontecendo em Paraty, o convite está feito. Josélia, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Obrigada a vocês e até já. Até já, um beijo. Beijo. Agora vamos para o trabalho do Felipe. O Felipe está lançando Crônicas de Brusundanga. A gente tem a foto da capa do livro para mostrar para vocês. Conta um pouco da história, né? O que de Lima Barreto você está reunindo nesse mundo Brusundanga? Brusundanga é um nome que o Lima Barreto utilizou para um país fictício, né? É uma sátira que ele escreveu, que chamava Os Brusundangas, mas que claramente é uma menção ao Brasil, né? Daquele momento, e por que não ao Brasil desse momento também. Brusundanga, no vocabulário popular, significa uma confusão, né? Um país de uma confusão. E o livro que eu tento trazer são textos que a própria Josélia, que estava aqui, a gente esteve conversando muito sobre isso ao longo da programação, não, do planejamento da Flip. E ela falou: Felipe, eu não consigo achar livros que falem sobre o que é escrever literatura para o Lima Barreto. Existem muitos livros sobre Lima Barreto nas livrarias, tem vários agora sendo relançados, mas ela não tinha esse livro. Então ela me fez a pergunta: o que é literatura para o Lima Barreto? E eu falei: bom, vou tentar escrever um livro sobre isso, ensaiar uma resposta para isso. Então o livro é um pouco que fala sobre... Tem uma coisa que é muito em conexão com o que a gente estava discutindo antes, que é essa ideia da leitura. E naquele momento, o Brasil tinha quase 70% da população era analfabeta, né? E ele está pensando sobre isso. Então ele trabalha a literatura dele voltada para as revistas populares que cresciam naquele momento. Então ele escreveu muitas crônicas, que eram crônicas muito fáceis de serem lidas, e até tinha uma atividade muito comum na época, que era a leitura em voz alta, né, nas ruas. Então você vê claramente que ele está escrevendo não só para esse público que foi recém-alfabetizado, naquele momento estava crescendo, estava expandindo, mas também esse público que escuta a literatura nas ruas, né? E você vê claramente que a literatura é bem oral. Então, uma seleção de textos que fala sobre esse momento, o que é escrever literatura, o que é esse leitor para ele, né? Esse leitor que está começando a poder ler revistas como essa. E a antologia vem com um ensaio meu que começa explicando um pouco sobre essa perspectiva do Lima Barreto, do que era a literatura naquele momento para ele. Ele realmente, o Lima Barreto, era um grande produtor de conteúdo. Ele escrevia muitas crônicas, muitos contos, e ele publicava em jornais, em revistas. O material dele ficava um pouco espalhado, a gente pode dizer assim. Eu venho trabalhando com ele já há um tempo, já há quase 8, 9 anos, fazendo pesquisa sobre o Lima. E você, inclusive, vou te cortar já para mostrar o outro trabalho, que são textos inéditos dele que o Felipe conseguiu encontrar e reunir aqui num verdadeiro trabalho de Sherlock Holmes, nesse outro livro. Exato. Subversões. Sátiras e outras subversões.
É um livro que só tem textos inéditos, não tem nenhum texto que tenha sido publicado em livro, mas os textos foram publicados em revistas da época com pseudônimos. Ele usava muitos pseudônimos, né? Eu encontrei mais de 15. E o trabalho foi todo de, como você disse, um trabalho de detetive, de tentar comprovar que, de fato, ele estava ali por trás daqueles pseudônimos. Então, tem uma introdução que explica tudo, o meu método e como eu fiz, e até isso tem uma certa conexão com a ideia da Josélia, e mostrar uma certa arqueologia do Lima Barreto, né? Uma das primeiras mesas, essa ideia de que eu estou escavando Lima Barreto, nós estamos escavando Lima Barreto para reconhecê-lo novamente e entender por que ele ainda é relevante no nosso mundo. Então, é um livro divertidíssimo, porque essas sátiras são muito bem humoradas, você percebe que ele tem muita conexão com o Brasil e o Rio de Janeiro da época, principalmente. E ele sempre faz uma crítica, ele é muito mordaz, né? Tem uma crítica muito ácida, mas sempre muito com humor, né? Não é aquela coisa muito de denunciar, mas muito mais de colocar o rei a nu, né? Aquela coisa de você ridicularizar uma pessoa. Ele tem uma frase interessante nesse livro que ele diz: o ridículo, ele pode ser mais eficiente do que uma revolução, né? Ele pode matar sem jorrar sangue, ele pode matar simbolicamente uma pessoa, né? Olha, já estamos caminhando para os minutos finais do programa, passa muito rapidinho. Eu gostaria que você trouxesse um pouco da experiência que você está vivendo, lecionando, estudando literatura na Europa, em Londres, comparando o perfil do brasileiro, da literatura aqui no Brasil e como ela é vista, como ela é abraçada pelo povo. Como você enxerga essa nossa relação com os livros? Sim. Foi um ponto interessante que a Josélia mencionou, da geopolítica da língua portuguesa no mundo. Apesar de ser a quinta mais falada no mundo, geopoliticamente, em termos de literatura, nós somos ainda muito periféricos, se olharmos para esse lado. Por exemplo, eu moro em Londres e a literatura inglesa é muito presente no mundo inteiro, é traduzida para o mundo inteiro. A literatura brasileira não é tão conhecida assim, vem crescendo, muita gente trabalha na academia, existe espaço nas universidades para isso ser trabalhado, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, tem em vários lugares. Mas ainda assim, falta traduções, falta professores, falta até que se conheça mais sobre esse assunto. E muita coisa é feita pelas embaixadas, muita coisa é feita pelos empreendedores, os tradutores, mas ainda assim temos que dar conta de que, na verdade, é uma literatura periférica. Aqui em Paraty, trazendo para o território da Flip, a minha pergunta para você, Bernadette, existe um trabalho lá de mobilização dos jovens, envolver esses jovens com as bibliotecas populares, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana. Isso. As bibliotecas comunitárias, até nós formamos agora, né, as Bibliotecas Comunitárias de Paraty, é uma rede que pertence também à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Nós somos em 14 bibliotecas e essas bibliotecas foram formadas muito com o apoio da Flip, porque os livros que foram doados para formar esses pequenos acervos vieram dessa festa literária tão importante que acontece anualmente. E provocou muito também, quando você vê, né, Lima Barreto fazendo mediação de leitura e a importância da mediação de leitura hoje, que é uma formação feita também com os alunos do magistério, que são bons mediadores de leitura. Isso a Flipinha exercitou muitos anos. E essa é uma ação também que a gente hoje levanta uma bandeira nessa Flip, que é o Pacto pela Leitura, formado pela essa rede nacional, a rede de Paraty, e com o apoio de todas as pessoas que acreditam que a leitura é um direito humano, né? Joia. Essa é a nossa bandeira. Tá bom. Agora vamos para os sites. Antes de qualquer outra coisa, mostrar o site da Flip, que está com toda a programação do evento para você. É o flip.org.br. Tem tudo aí, a programação, tem até histórias e curiosidades sobre a cidade, sobre o município de Paraty, que fica na Costa Verde, como a gente disse no comecinho. Esses aí são os participantes, todos os escritores, autores que estão envolvidos. A foto do Lima Barreto, grande homenageado. Se você chegou agora, perdeu o nosso programa, ou então assistiu, mas não anotou, vou repetir. O Canal Futura está na Flip, comandando o Cine Clube Futura, na Casa da Música. Tem muitos filmes e rodas de conversa programados, além do pré-lançamento do projeto Maletas Futura Juventude.
Veja a programação no site futura.org.br e também nas nossas redes sociais, no Twitter e Facebook. E tem mais. O Museu da Língua Portuguesa também bolou uma programação super especial com a parceria do Governo e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, da Fundação Roberto Marinho, da EDP e do Grupo Globo. No site frm.org.br você vai descobrir que tem exposição, rodas de conversa, oficinas literárias e também muitas apresentações artísticas. Foi bom conversar com você sobre literatura. Até o próximo Conexão.